Bem-vindos a mais um episódio do ASP Talks, podcast da ASP. Meu nome é Rogério Tucci. Hoje eu tenho o prazer de receber 3 convidados, casa cheia. Tenho aqui comigo a juíza Erotilde Minharro, a desembargadora Ivani Bramante e o advogado Carlos Monteiro, que é a segunda vez que vem ao nosso podcast. Segunda vez. Foi entrevistado no episódio 2. Dois. Que a gente estava vendo com a doutora Cristina Olmos. Isso, sustentação oral. Doutores, é um prazer recebê-los no nosso podcast. Muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Obrigada. O prazer é todo nosso. Prazer é todo nosso. Bom, o papo de hoje é sobre provas digitais, que tem se revelado um grande desafio na advocacia de modo geral, mas também especificamente na advocacia trabalhista. Vocês 3 são profissionais da área. Vamos começar, como sempre, com uma pergunta mais aberta, mais genérica, para a gente ir evoluindo essa conversa. O que são provas digitais? Como que hoje elas têm sido... Como que, nesses tempos mais recentes, elas têm sido encaradas? Pode começar comigo? Então tá bom. Por favor. O mundo é digital. Então, a gente caminha agora, os processos são digitais desde 2012, aqui em São Paulo, os processos trabalhistas, desde 2012. Então, todo esse mundo digital tem uma janela aberta que vocês enxergam, que é aquela faceta do site, a faceta do PJE, mas por trás dessa faceta, a gente tem algo que a gente chama de metadados. A gente tem uma linguagem computacional por trás que marca tudo que você faz nesse mundo digital. Então, se alguém fica olhando o processo PJE, se alguém coloca lá o token e olha o processo, a gente tem condições de olhar os metadados e ver que você acessou o processo, quanto tempo ficou olhando aquela página do processo, o que você ficou examinando. Estou falando isso dentro do processo. Tá. Mas fora do processo, as pessoas agora gostam de fazer e postar coisas nas redes sociais. Um exemplo trágico foi da menina Vitória, que ela postou onde ela estava, em tempo real. E isso facilitou a vida do algoz. Então, eu normalmente faço o seguinte, eu posto depois. Eu vou para o lugar e depois eu posto, Sim. Porque aí já estou... Não está mais já lá. não estou mais lá. É uma recomendação, inclusive. De segurança. Sim, sem dúvida, sem Segurança. Mas as pessoas gostam de postar muitas coisas, sinais de riqueza, viajamos para a Disney, temos um carro novo. E isso é uma fonte inesgotável de coisas que podemos garimpar para usar no Poder Judiciário. Na questão trabalhista, a gente pode usar isso para saber qual bem que a gente vai penhorar. O que a pessoa tem ou deixa de ter para a gente descobrir se a gente consegue fazer o pagamento para o exequente. E mais, assim... Às vezes, o advogado vem na audiência e fala, eu quero agora provas digitais, geolocalização. A geolocalização é ótima, você consegue na hora, se você quiser, e se a parte que tem a geolocalização te abre, porque é fonte fechada, te abre o login e a senha. Então, eu consigo olhar no celular onde a pessoa estava no dia X e tal. A Apple não te libera todos os dados, você tem que postular. Tá. Como titular de dados é ótimo, porque como titular de dados você pode requerer junto à Apple e ela te dá rapidamente, em 15 dias, como titular de dados, você tem esse dado em 15 dias. Se o juiz for solicitar, para o juiz eles criam um pouquinho mais de problema. Então, é possível geolocalização? Se eu tiver boa vontade da parte interessada de me passar esse login e senha. Mas não é o que eu prefiro, porque eu tenho meios mais eficazes, mais seguros e menos dispendiosos e que vai demorar muito tempo, que vai demorar menos tempo no processo. Por exemplo, os metadados dos cartões de ponto. Então, quando o advogado chegou para mim e falou que queria fazer provas digitais, eu falei, ótimo. Ele, mas é geolocalização. Eu falei, não, provas digitais é um mundo. É um mundo. É um mundo. Então, vamos começar para aquilo que é mais fácil. Preposto. Quem faz a guarda dos metadados dos cartões de ponto? Ao RH. 5 dias para o RH me trazer aos autos os metadados dos cartões de ponto. E vieram. Então, o que são esses metadados? O espelho de ponto é aquela janela que você enxerga. Sim. Atrás dessa janela, dos bastidores, você tem
dados com linguagem computacional, onde você consegue saber que horas o trabalhador entrou, que horas que ele saiu, a que horas que ele teve o intervalo. Esses metadados, por enquanto, não podem ser falsificados, não conseguem ser falseados. Então, entendi. nesse caso concreto, vieram mesmo os metadados, veio com uma linguagem computacional, mais a tradução, que eu pedi para eles trazerem a tradução, né, de como que eu ia conseguir chegar à conclusão de quem era o reclamante naquela planilha. Eles me trouxeram a tradução e eu consegui ver que o reclamante dizia na petição inicial que ele folgava, quer dizer, ele trabalhava nas folgas e a empresa dizia que ele folgava normalmente nas folgas. O espelho de ponto tinha folga nos dias que eram designados para folga, mas nos metadados dos cartões de ponto, ele bateu o cartão, ele entrou e ele trabalhou. Então... A prova foi produzir, nossa. Não é incrível? Não significa que a gente abra mão da prova oral. A prova oral, ela existe, ela é só, ela é mais um pedacinho, é mais um pedaço do conjunto probatório que eu vou ter. Mas, assim, me ajuda muito bem a saber onde está a verdade. Geolocalização também, mas eu tenho meios até chegar na geolocalização. Eu vou caminhando. Então, não tem volta. Assim como a inteligência artificial é uma realidade tanto para a advocacia quanto para a magistratura, a prova digital, porque o mundo hoje não é mais um mundo físico e analógico, o mundo é tecnológico e digital. Olha, deixa eu... bom, antes de mais nada, quero dizer que é uma honra enorme estar aqui. A doutora Ivani, a doutora Erotilde são das maiores professoras de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, que eu tive a honra de começar a trabalhar com as duas há uns 20 anos atrás, mais ou menos isso. Então é uma honra revê-las ao mesmo tempo aqui na ASP ainda por cima. E aproveitar, parabenizar aqui o nosso querido diretor cultural, e eu sou... posso afirmar que a gestão do Dr. Rogério à frente da diretoria cultural tem sido muito importante para a advocacia. Então, parabéns, doutor. Obrigado. E, em nome da advocacia, muito obrigado. É só eu pegar um gancho e já passo para... A doutora Erotilde começou falando uma coisa lá no início, tudo muito importante, mas lá no início ela falou algo importantíssimo. O mundo é digital. Não há como negar isso. Então, veja, o direito de produzir prova é um direito constitucional. Direito à ampla defesa. Eu não posso negar essa realidade e negar uma prova digital, porque a vida é digital. Hoje tem pessoas que, eu vi esses dias, que tem namorados digital. Como é isso? Eu não entendo, mas tudo, a vida é digital. Hoje o grande, para quem tem filho adolescente, para quem tem filho criança, a grande dificuldade, na verdade, algo a ser feito é contra isso, na verdade. Né? Hoje a gente tem que evitar que o filho fique dentro do quarto, porque ele está num mundo paralelo, que você não sabe qual é esse mundo. Então, a relação entre as pessoas, antigamente no recreio as crianças brincavam de correr, hoje as crianças ficam no mundo digital, agora já tem uma lei que não permite isso. E no mundo do trabalho a realidade é essa também. As pessoas estão se comunicando um do lado do outro pelo meio digital. As empresas têm toda a condição de estabelecer diversas, como controle de ponto ou diversas outras questões, por meio digital. E o juiz não pode fechar os olhos para isso. O juiz tem que estar atento a essas alterações e isso tem que vir ao processo, porque a ideia da prova no processo é trazer a verdade real para o processo. Então eu acho que o tema é importante a gente falar, porque existe uma primeira reação contrária a algo que é uma tendência natural, ela veio para ficar. A doutora Erotilde falou do PJE, eu acho interessante que existe uma primeira reação contrária, né? Quando veio o PJE, todo mundo contrário. Hoje, você conhece alguém que queira voltar ao que era antes? Não tem. É tão bom você poder não ter que levar aquele carrinho cheio de processo e abrir o link e baixar tudo. Né? Então, a primeira reação foi contrária, mas logo em seguida vem a adesão às alterações, né? Mas, assim, o doutor está conduzindo, mas eu fiquei com uma questão só. Nos processos, isso já está muito comum de prova, não de cartão de ponto, mas prova de assédio moral, dano moral. Posso falar? Claro. Claro, deve.
O objeto da prova são os fatos. Os fatos hoje, eles são registrados no mundo digital. Então, nós nos comunicamos por WhatsApp, por e-mail, tiramos fotografias no mundo digital, postamos no Instagram, em todos os lugares. E essas provas hoje é que são produzidas. Então, hoje, o que nós discutimos? O cabimento de print do WhatsApp, Exato. prints de e-mail e fotografias retiradas do mundo da internet. Qual o problema de tudo isso? A Geralmente sem confiabilidade. metadados, né? Exatamente. Esse é o problema. O problema, a das redes sociais não tem confiabilidade. metadados. O CPC diz que aquele que produz uma prova digital, porque tem poucos artigos no CPC sobre provas digitais, mas existe. Né? O artigo 225, 421, 22, 23, tem lá. E ele fala de documentos digitais, fala de documentos assinados digitalmente. Então, eu já começo com a assinatura digital que você tem que ter, o ICP Brasil, com confiabilidade, não é qualquer plataforma que certifica essa assinatura. E assim, a mera assinatura escaneada também não vale. Muitos recursos são considerados inexistentes porque juntou procuração com a assinatura digital, mas escaneou. Né? Então, não é a assinatura certificada. Hoje, existem plataformas certificadoras de provas digitais. Por exemplo, se eu quero juntar um print de WhatsApp, eu não tenho como coletar os metadados e mandar. Né? Então, nós fazemos essa prova. A Aerotilde depois vai explicar, mas é possível alterar uma conversa de WhatsApp. Você consegue. Primeiro, você tem que mandar vários prints para mostrar como a conversa começou e quanto ela terminou. Você não pode só printar um pedaço sem ver o anterior e o posterior. Para contextualizar. Para contextualizar. E segundo, que é possível facilmente alterar uma conversa do WhatsApp, deletar, isso eu não sabia. assim como de e-mail. Então, nós passamos pela Verifact, que Original ela vai atrás desses metadados e ela certifica. Então, hoje, todas as provas que vêm para o processo, se não impugnadas, são consideradas verdadeiras. Claro. Então, o que nós falamos para os advogados? Juntou prova digital? A primeira coisa que você vai fazer na vida é impugnar. Porque assim a parte contrária é quem tem que provar a exatidão, a integridade, a rastreabilidade, a auditabilidade e a confiabilidade. Fica para a parte contrária, quem produziu. Então, quem produz a prova digital ser impugnada, ela é quem tem que provar a veracidade, integridade e tudo mais. Então, muda o contexto, você percebe que tudo tem que ser impugnado. E se você, quem vai produzir a prova, contratar uma dessas certificadoras que o judiciário já está chancelando, que é por enquanto é só A Verifact, que nós estamos aceitando, porque ela nos dá confiabilidade, não outra plataforma qualquer, você tem que passar por lá e custa R$ 97,00 a verificação de cada prova. Por prova R$ 97,00. Hoje é R$ 97,00. Não sei se mudou, mas era por tempo, assim, você conseguia ficar meia hora. A Simone acabou de fazer uma essa semana, é por prova, R$ 97,00. Então, você vai ter que gastar isso. Existe a ata notarial, né, dos cartórios, mas a ata notarial, você vai fazer o print, ela só vai certificar que o print está lá, que ela viu. Que mas aquele print não foi adulterado. Ela não consegue dizer. Ela não consegue dizer ela se o não print consegue dizer se foi adulterado. Nem isso ela consegue. Não. Nem isso. E a ata notarial custa caro, né? Ela está em torno de 650 uma página e 350 as páginas posteriores. Então, você vai gastar mais de mil e poucos reais. Então, o pessoal está preferindo certificação pela Verifact, porque nós estamos aceitando esse tipo, mas quando for produzir prova vai ter que já mostrar essa integridade e confiabilidade. Tem uma questão, doutora, anterior à prova digital, que eu acho que vale a pena. Que é uma discussão no processo de trabalho eterna, né? Que vem desde antes,
que é o princípio da aptidão da prova. Sim. Aqui existe uma dificuldade muito grande, não é como no processo civil que está muito bem determinado quem sim. tem o ônus. Aqui, agora a CLT estabelece os mesmos dispositivos do CPC, o ônus, fato impeditivo, extintivo. A discussão aqui é quando é impeditivo, quando é extintivo, e ainda tem um parágrafo que diz que o juiz pode inverter isso, mas Missão aí... dinâmica. Exato. Mas ainda assim, existe essa dificuldade aqui de se estabelecer. Não está pacífico aqui. Essa, se eu puder responder. E aí que vem a questão que não caberia, e aí eu acho que foi o grande erro da reforma, não colocar essa questão da distribuição do ônus como um despacho saneador anterior. Isso não existe no processo de trabalho. Eu brincava Faz na falta, sala né? de aula que o juiz fala o seguinte: de quem é a prova? Não vou dizer. Ele diz na sentença, não provou. É mais ou menos como uma rua sem saída, botar a placa no final da rua, rua sem saída. Tem que botar no início. Então, eu penso que mais um motivo para a gente pensar num despacho saneador no processo de trabalho. Eu pedi para responder porque tem duas colocações ali. Primeiro que eu tenho que usar em provas digitais, eu tenho que usar o Marco Civil da internet, Claro. artigos 22 e 23. Então, se a pessoa vai impugnar a prova que o autor trouxe nos autos, ou a prova digital que foi produzida nos autos, tem que impugnar de maneira justificada, porque senão eu vou aplicar litigância de má-fé. Então, você tem que aplicar, tem que dizer o porquê, então você tem que dominar o assunto, não é? Estou impugnando porque, se eu impugnar, vou transferir o ônus da prova para outra parte. Então, vejam bem, são os artigos 22 e 23 do Marco Civil da Internet, onde diz como requerer a prova digital e tem que justificar porque você quer e tem que justificar porque você não aceita. E o outro, 23, fala da questão da LGPD, que nem existia quando do nascimento do Marco Civil da Proteção de Internet, dados. mas a proteção dos dados que vêm. outro problema. Porque se eu estou falando de geolocalização e vem esses dados de geolocalização por um período além daquele que foi requerido nos autos, eu estou expondo aquela pessoa natural a riscos de de ser exposto a um lugar que ele estava que ele não gostaria que todo mundo soubesse. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que eu consigo resolver bem as questões com o 818, o parágrafo 1º, quando eu falo que aquele que tem a maior facilidade na produção da prova. Por exemplo, o reclamante fala que tem horas extras. Eu pergunto se eu posso usar o celular dele para ver se os dados de geolocalização estão ativados. Ele até me deixa usar e eu vejo que estão ativados. Aí eu falei, então eu quero ver onde estava ontem. Coloque o login e senha que eu quero ver onde o senhor estava no horário X e tal. E ele fala, não vou mostrar. Ele tem a maior aptidão na produção da prova. O juiz é imparcial. Pouco importa se é o autor ou o réu. Ele está tendo ali nas mãos a melhor aptidão para me produzir a prova e ele se nega a me entregar essa prova. Eu posso inverter o ônus da prova sobre a regra da melhor aptidão e falar, bom, então o ônus da prova é seu, você tem a melhor prova nas suas mãos e não quer me entregar. Não sei se eu estou sendo claríssima. Claro. Você faz isso em audiência. Sim. Você fala, tá, Sim. agora Aí, como manda o próprio artigo, Aí você dá prazo. A partir do momento em que eu inverto o ônus da prova, eu adio a audiência e concedo prazo. Entendi. Falando Porque senão nisso, vai ter cerceamento de teve direito um de defesa. caso de um trabalhador que entregou o celular e o juiz falou que ia fazer o relatório da geolocalização e colocar nos autos para dar vista para as partes. E alguns dias, naquele período das horas extras, e alguns dias tinha lá até grifado que ele saiu da empresa meio-dia, foi para almoço no restaurante na rua tal, dirigiu-se ao hotel tal, onde permaneceu Por até isso às que fica em 17 sigilo. horas. E isso Aí deu 2 ou divórcio. 3 vezes por mês. E o juiz só juntou o relatório nos autos e disse, digam as partes. E a esposa? E aí, Abre- o reclamante entrou e disse, desisto da ação. Mas assim, eu acho que assim, se colocar Isso em foi sigilo, verdadeiro. se colocar em sigilo, como sugere o Marco Civil da Internet, você resolve isso. E os advogados têm o dever também, se está em sigilo, os advogados também não podem sair espalhando. Claro. Então, assim, tem jeitos. Mas em sigilo faz muito mais sentido. Porque e é uma determinação legal. A que a parte gente pode tem até que cuidar. pedir, né? Que seja Sim, o advogado tem que zelar e o juiz, eu não vejo como o juiz possa negar
nessas hipóteses de exposição da vida pessoal que se coloque em sigilo. Com relação à certificação, eu aprendi dos prints de WhatsApp. Bom, primeiro que eu aprendi a falsificá-los, no começo baixando um aplicativo, depois só com o mouse, né, com o botão direito do mouse. Nossa, é eu não sei possível. nada disso. Ai, é muito bom. O advogado Depois tem que... a gente vai conversar depois. O que eu quero advogado saber. tem que saber, não falsificar, Não, é claro. claro. Mas o advogado tem que Pra saber se tá falsificando. para ele entregar a prova. Porque Claro. o interessante não é que o juiz vá buscar a prova. O juiz Sim, pode buscar a prova claro. porque ele pode fazer inspeção judicial. Tem que trazer a prova para dentro dos autos e submeter Sim. ao contraditório, ampla defesa. Então, o juiz fez certo em falar, digam as partes. Claro. Só não fez certo não colocar em sigilo. Mas, assim, depois que você aprende a fazer isso, você desconfia de prints, porque o print não tem metadado, o print eu não consigo fazer uma prova digital, eu não consigo print chamar em um si, perito, um perito digital. Mas você consegue, você mesmo, advogado, exportar os dados, isso é gratuito, Uhum. você exporta os dados da sua conversa e aí vem a conversa inteira. Quando você Sim. exporta, vem inteira e vai para o e-mail para onde você mandou a exportação. Que se você conversar com o juiz, poderia até ser para o e-mail da vara. Claro. Porque aí, indo direto para o e-mail da vara, ninguém vai falsificar nada. A vara não vai ter esse interesse. Mas uma outra coisa que a gente aprendeu com o perito digital é que se for para o nosso e-mail, a gente pode fazer um código de hash, Sim. que é um cadeado, é como se fosse um cadeado que torna imutável. Você consegue trazer todos os metadados e você põe um cadeado nesses metadados de maneira que ninguém consiga adulterar. Com blockchain também é possível, mas eu não sei fazer blockchain, eu sei fazer hash. O código de hash. Isso que eu ia perguntar. O Verifact não manda o que você está Verifact. verificando pro blockchain? Não, o Verifact fecha com código de hash. Tá. Código Que de também é hash. tão confiável quanto o blockchain. Entendi. Quem Entendi. fecha com blockchain é a Original My. Mas assim, a Verifact, ela foi mais suave, foi mais simpática e ela andou permitindo que a gente testasse os produtos dela gratuitamente. Então, o da Verifact eu Pra ver a testei confiabilidade. e funciona. Ela pega a conversa integral. Eu falsifiquei algumas conversas, a parte falsificada não vem, não baixa. Agora, voltando lá no início, mas não é o caso, então, de fato, da gente de retomar essa questão do despacho saneador? Né? Sim, Porque- então, mas eu faço o despacho saneador, só que eu não dou o nome de despacho saneador. E até falo para os alunos que os advogados até nem percebem, mas quando a gente faz a primeira tentativa de conciliação e não sai acordo, a gente retoma a petição inicial e retoma a contestação. E aí a gente começa a sanear os defeitos. Já traça as diretrizes, né? A gente já traça as diretrizes, pelo menos é o que eu faço. A gente já traça as diretrizes. Se tiver que pedir para emendar, a gente pede para emendar. Se não dá para emendar, a gente já extingue sem julgamento de mérito. E se tiver que delimitar a matéria de prova, a gente delimita. E já se tiver que inverter o ônus da prova, já inverte e já adia. Tá, mas o adiamento, vamos colocar aqui, porque a doutora está colocando como ela faz. Mas, Sim. É que está na lei. Então, mas Tá na o lei. adiamento só ocorre quando você inverte. expressamente Quando inverte. inverte. Quando não inverte, Quando não inverte, é no é julgamento. E se no julgamento inverter o ônus da prova de surpresa, assim, Aí decisão surpresa. aí eu acho que é decisão surpresa, aí eu acho que é cerceamento de direito de defesa. Aí tem nulidade. Aí tem nulidade. porque desculpa, porque agora nós vamos voltar à discussão lá de trás, porque tem uma série de questões de quem pode. Agora o empregado pode fazer prova que antes era atribuída exclusivamente à empregadora, principalmente empresas com menos de 20 empregados. Aí que fica essa discussão. Então é uma coisa que. Mas vamos assim, retomar. é muito interessante. Se colocassem um despacho saneador, seria mais explícito, mas a gente não abandona o despacho saneador. Sim. Pelo fato de não ter esse nome na audiência trabalhista. A gente faz isso na audiência. Mas é interessante ter isso, e é interessante que os advogados comecem a se interessar por esse novo, não é Sim. novo, né? Por esse tipo de prova que é um pouco diferente, justamente para trazer para o magistrado ele traz a prova e a gente se limita à análise da prova. Porque, por enquanto, a gente é que está chegando à conclusão de que, olha, aqui, para eu ter mais certeza do que está certo e do que está errado, eu vou expedir ofício para a operadora, para que a operadora me dê
a latitude e longitude de onde passou o celular. E com isso eu monto um negócio que a gente chama de mapa de ERB, estação rádio base. A gente monta um mapa por onde passou o celular, por quais frequência, né? estações rádio base o celular tem. É que não dá para mostrar num podcast, mas durante as aulas tem uma colega nossa da 15ª região que a dúvida era: o reclamante tinha vínculo ou não antes do efetivo registro em carteira? E ele dizia que tinha trabalhado 3 meses, trabalhava havia 3 meses antes do efetivo registro, e a empresa dizia que não, testemunha do autor dizia que sim, testemunha do réu dizia que não. Ela pediu, falou, bom, vou mandar para a telefonia. Demora um pouquinho, mas a operadora trouxe os dados, ela montou o mapa, a empresa estava aqui, ele estava com... Durante os 3 meses, ele passeou por todos os lugares aqui, menos na empresa. Aí você tem certeza. Que Ele não tinha vínculo mesmo. Então, é uma prova que eu acho que é democrática. Muitas pessoas falam que é elitista, que é uma prova que prejudicaria o trabalhador, mas eu acho que ela é democrática no sentido de que ela é relativamente barata. Né? Se você for pensar na ata notarial, onde o tabelião vai olhar o que tem no dado, ele vai olhar só aquela janela, só a frente, ele não consegue ver os bastidores, você vai pagar caro, e é uma coisa que o juiz poderia fazer sozinho, porque o juiz tem fé pública. Claro. Olhar aquilo, o juiz tem fé pública, ele pode fazer ele sozinho. Então, eu confio mais nessas certificadoras, nessas plataformas de certificação de provas digitais, e eu confio muito em mim mesma. Então, quando se baixar, exportar a conversa de WhatsApp e eu fizer um códigozinho de hash, eu também confio muito. O que mais que eu ia falar? Perícia digital é bastante cara, muito, e a perícia digital só funciona se eu tiver dados e metadados. Tá, eu agora, dúvida, pergunta. Nessa situação que é uma impugnação a uma prova digital, então, pelo que a senhora disse, não há necessidade de nomeação, de indicar uma perícia digital necessariamente. Depende do tipo Vai de depender prova. do tipo de impugnação que você fez. Da veracidade. Tipo de prova também. Vou dar um exemplo. Juntaram conversas de WhatsApp que não foi na forma da cadeia de custódia lá do artigo 158A do Código de Processo Penal. Não fizeram. O banco veio e impugnou genericamente. Não vale porque só o print não vale. Não falou do que tinha de equivocado lá Ali, que pudesse ensejar. Não impugnou o conteúdo. Não impugnou nem o conteúdo, nem como que ele falsificou, por que é inválido. O que eu disse o banco, que era um banco, o banco tem câmeras de segurança, o banco tem o tablet, o banco tem o celular. O banco tem uma tremenda aptidão para a prova. Se impugnou a conversa de WhatsApp, deveria ter me trazido algum elemento para eu entender que essa prova é inválida, de invalidação dessa prova. Se não me trouxe, eu continuo achando que isso aqui está válido. Boa. Agora, deixa eu fazer uma pergunta ainda sobre as conversas. Esses extratos que o WhatsApp tem, na minha experiência civil, eles até chegaram a funcionar muito bem, até que os áudios se tornaram tão comum. E os áudios também e baixam. Os áudios? Baixa tudo. Baixa áudio e baixa o anexo. A transcrição também e o anexo. Não, o áudio, eu ouço a voz da pessoa. Quando baixa, na exportação, vem a voz da pessoa na exportação. Então, perfeito, mesmo. É conversa mesmo. Eu tava entendendo que era só que, de novo, assim, aqui é um bate-papo, eu não tenho como mostrar, mas é incrível quando eu consigo mostrar. Parece Agora, mágica. quando é fotografia, já é mais complicado, né? Fotografia tem os metadados que a gente chama de EXIF, os metadados de fotografia, mas quando elas vão para as redes sociais, as empresas de redes sociais, elas raspam essa informação, porque eles vendem essa informação para outras empresas. Sim. Então, a gente é a mercadoria. Então, eles raspam. Mas eu consigo, por exemplo, se foi uma foto que eu tirei do meu celular, eu consigo dizer de onde... Eu vou dar um exemplo do que aconteceu de verdade com um colega que é juiz civil. A pessoa falou que a empresa extraviou a mala dela. E que ela tinha tirado foto de como estava a mala,
antes de embarcar, de viajar, e a mala não chegou, então que tinha que pagar lá 5 mil de Dano. indenização por danos, de danos materiais. Só que aí a companhia aérea, ela primeiro passou aquela fotografia que foi juntada nos autos nessas plataformas que verificam o ESIF. Sim. E a data que a fotografia foi tirada foi Não uma era- data posterior à data da viagem. Não batia. Não batia. Nossa, não é que era muito anterior, era posterior. Posterior. Era posterior à data da viagem. Era uma fraude à companhia aérea. Ela consegue, Sim. qualquer um consegue pegar Qualquer uma foto. eu consigo pegar uma foto quando eu posso mostrar, que aqui tá difícil de mostrar, mas eu É que pego nem uma foto. o sujeito botou a foto dele lá comemorando, era de Isso. 2 anos atrás. Consegue. Então, É. é isso. E a Você gente consegue até saber se foi feito Photoshop na foto. porque não tá original, não Porque tem... não tem original. Isso dá pra ver no Instagram, É. tá lá. É. Isso você vê. Assim, Mas, assim, eu acho bem interessante Que- saber que esse da fotografia, se você adulterar os dados Da do foto? celular, você consegue adulterar esses metadados que vão. Por exemplo, se eu colocar aqui, agora estamos 14 horas e 57 minutos, e tirar uma foto nossa, vai aparecer nos metadados do meu celular que no dia 27 de março, às 14 horas e 57 minutos, tiramos uma fotografia. E aí eu vou te geolocalizar e você tá aqui. Então, assim, é um indício de prova, mas não é uma prova cabal. Né? Eu sei que, Sim, sim. diferente dos metadados do espelho de ponto, que ainda não aprenderam a falsificá-los. Esse Que ele do- tá inequívoco. Está inequívoco. O ESIF de fotografia, a gente sabe que é possível manipular, desde que você faça isso antes de tirar a fotografia. Você Ah, entendi. Você- Já com a intenção de manipular. entendi. Então, aqui a pessoa não sabia fazer a coisa direito Você da pode mala. alterar o relógio O ali da mala, É. o da mala podia ter adulterado a Dá data. pra alterar o relógio da câmera. Dá para o em relógio português, e dá claro. para Isso. adulterar a data também. Se a Entendi. pessoa soubesse fazer a coisa. Você vê que Errado, direito. a gente volta. Antigamente tinha aquelas fotos. Foto de filme. E às vezes algumas máquinas estavam com a data errada, lembra? Sim, Você tirava foto e aí com a aparece data a errada. data errada. E quando eu era criança, minha mãe escrevia atrás. Esse Sim. ESIF, essa história da mãe da gente escrever atrás do que se tratava. Colocava a data e tudo, né? É. E não, você vê, a gente volta no início, né? Hoje está cada vez mais difícil da verdade real não vir para o processo. Sim, Sim. sim. Hoje está cada vez mais difícil. Antigamente, lembra da história do duplo cartão? Tinha Uhum. o cartão real É, e tinha e o cartão para juntar no processo. É. Esse aqui eu calculava as horas, e esse aqui, se eu for demandado, eu juntava. Hoje não tem mais isso. Eu né? queria falar uma outra coisa, que é o modo de produzir documento eletrônico, o modo de produzir documento digital. Eu tenho visto as pessoas fazem empréstimo bancário, baixam o aplicativo do banco, aí faz o empréstimo tudo via Fotografia. fotografia, aí você faz os metadados do rosto e faz esse contrato. E agora, quando você junta um contrato de empréstimo, o judiciário está considerando o título executivo extrajudicial. O CPC exige o Código Civil exige 2 testemunhas para você Uhum. contratar. Eles estão passando por cima disso e já considerando o título executivo extrajudicial. E aí a pessoa vem e fala, olha, mas esse título não fui eu, falsificaram, botaram uma foto aqui, fizeram Montagem uma ali. contratação, essa contratação é fraude. E aquele que está sendo executado, né, que agora é título executivo, é que tem que provar Tem o ônus. de que aquilo é uma fraude. E fica muito dificultoso para o consumidor e tudo mais. Então, eu tenho visto esse tipo de discussão no cível. Sim. E se nesse caso você inverte o ônus da prova e o banco que está executando é que tem que provar que ele tomou todas as medidas necessárias Eu para o acho que pela empréstimo. aptidão da prova. Tem que começar entendeu? a pensar, porque, o que era assim, uma coisa impensável. o banco não Você tá provar- sujeito- Você provar a validade do título, né? Mas agora começa a fazer sentido. O Eu tenho banco não visto os tá empréstimos sujeito do ao INSS, Código de sabe? Defesa do Consumidor, Isso. mas ele está sujeito ao CPC.
Mas o que eu tenho visto é assim, o tratamento do consumidor está sendo diferente do tratamento aqui na área do trabalho. E os dois são hipossuficientes. Sim. Lá, o consumidor não está ficando com o ônus da prova, é o banco que fica com o ônus da prova. E aqui na área do trabalho, o ônus da prova está ficando com o trabalhador. É essa questão que eu queria colocar em pauta. Essa é uma discussão antiga. Na questão da vulnerabilidade. Aliás, lá atrás, inclusive, tinha gente que aplicava essa parte do ônus do CDC na trabalhista. Tá. Agora nós temos uma regra Quem específica. detém os meios tecnológicos tem mais aptidão para provar essa prova Então, é e o falsa que ou eu quero verdadeira. dizer é que, às vezes, quem detém o meio tecnológico é o próprio trabalhador. Por isso que eu Dependendo acho do que caso. Tem regra depender do específica, caso. porque Pois no é, consumidor não tem isso. O consumidor não detém o ônus da prova lá, independentemente. Sim. Só que é uma tese que não vingou no processo de trabalho, a aplicação Mas é uma do questão a se CDC. pensar. Sim. É. Quanta coisa. Ai, nossa, Que aula. é muito E interessante. sabe outra coisa que eu fiquei indignada lá nos processos que passaram por mim? As pessoas juntam provas digitais, às vezes um vídeo, uma conversa, juntam por QR Code e por hiperlink. Eu já tive processos que juntaram por QR Code. Não tem a imutabilidade, porque o QR Code, quando você muda, quem fez o QR Code pode mudar o conteúdo Exatamente. À vontade. E outra coisa, Você tá bem, né, doutora? Antenado, Olha só, antenada com tudo. quando você sabe junta uma tudo de prova internet, por prova de- QR Code, eu Gostei. tive um caso de Smart uma contract, pessoa também. que pediu dano moral porque estaria com alopécia, que é uma doença que dá na cabeça, que cai os cabelos. Ela Sim. dizia, olha, caiu meus cabelos e tal. Aí só que ela foi num cabeleireiro fazer um procedimento, umas luzes no cabelo, escova, e o cabeleireiro gravou tudo aquilo e postou no site dele lá do cabeleireiro. E aí a empresa foi lá no site, baixou o vídeo por QR Code e juntou por QR Code. Aí primeiro o juiz tem que usar o celular dele para entrar no QR Code e ele está fora do ambiente corporativo do tribunal. E se o cabeleireiro tirar o vídeo lá do site dele, você chega lá não tem nada. Sim. Então, aquela história, o que não está nos autos não está no mundo, ou o que não está no Google não está nos autos. Eu vou pedir uma última nota para vocês, que a gente tem que encerrar, infelizmente. Tenho certeza que não faltarão outras oportunidades. Muito obrigado por terem participado do nosso podcast. Uma nota para encerrar? Não, eu que quero agradecer e dizer, olha, primeiro que eu sempre falo, a doutora Erotilde, para mim, é uma das melhores qualidade professoras de ímpar. processo, trabalho, aprendi muito com ela, trabalhando junto com ela na Faculdade de São Bernardo. Doutora Ivani também, então é uma alegria enorme estar revendo ambas aqui, e aprendi demais. Acho que porque a doutora Erotilde tem filhos adolescentes, por isso que ela tá toda... Internet. Tá toda online aí, mas que legal. A advocacia tem que ficar atenta para isso, porque é um novo processo que se mostra, e aí a ASP, mais uma vez, apresentando isso para a advocacia. Parabéns e obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso. Obrigada e sucesso aqui com esse novo empreendimento. Bom, para mim é um prazer estar aqui na ASP, sempre me sinto muito bem recebida. Um prazer estar na frente do filho do meu grande professor de Direito Processual Civil, o professor José Rogério Cruzitucci. E assim, eu sei que é muito difícil para a gente, depois de uma certa idade, mudar e aprender coisas novas. Eu falo isso porque eu tenho uma certa idade aqui. Verdade. Mas a gente não tem outra saída. Os contratos são feitos agora, os smart contracts. A gente tem tudo em blockchain ou hash. O advogado tem que saber lidar com isso, caminhar com isso. As empresas têm os seus dados sequestrados, o advogado é chamado para saber como lidar com essa situação. Se o advogado ficar analógico, ele vai ficar para trás. Vai. Então, assim, é uma oportunidade de dar essa mensagem para a advocacia e dizer que o Poder Judiciário e a advocacia caminham juntos. E, para mim, esse de caminhar juntos, a nossa trajetória de nós três aqui, a gente caminha juntos há mais de 20 anos. Então, é muito bom. Muito obrigada, viu, professor Carlos? Juntos e muito evoluindo. Obrigada, professora Ivani. E aprendo sempre muito com a professora Ivani também. Nós com que o professor agradecemos. Carlos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado. Pessoal, é isso. Ficamos por aqui. Até os próximos episódios.